Uma pitada de evangelho, um sal para pressão baixa, por apenas um discípulo que ama a Deus no próximo. O evangelho manda andar quieto, com pouco peso, sem papo furado pelo caminho, indo sem força própria, mas como um cordeiro ainda que em meio aos lobos. E isso sem desejos inquietos, sem frisson social, antes desejando paz onde se entra, e permanecendo onde quer que seja acolhido por filhos da paz. E manda ainda o evangelho que, se indo, que se pregue e se cure os doentes, e que se anuncie que o reino de Deus é chegado sobre todo aquele que crê. O evangelho manda que se ande sem ansiedade pelo que comer ou beber, pois o Pai sabe e cuida. Antes, exorta a que se busque o reino em nós como bem maior. E garante que a simples presença primeira do reino em nossa existencialidade harmoniza a vida à nossa volta, de modo que todas as coisas que nos sejam necessárias nos serão acrescentadas. O evangelho manda que nossa alegria seja espiritual e não fundada nas cócegas irrisórias dos valores de neblina deste mundo. O evangelho ordena que a ninguém olhemos com preconceito, a menos que desejemos receber o conceito de Deus contra nós. O evangelho manda que nossas melhores festas sejam dadas a quem nunca tem alegria, como pobres, cegos, coxos, paralíticos, marginalizados e doentes. O evangelho diz-nos que perdoemos sempre, mesmo que seja algo inconcebível, como 70 vezes 7 por dia. O evangelho afirma que Jesus só comparece a ajuntamentos de perdão, reconciliação e harmonia, ainda que apenas de 2 ou 3 pessoas. O evangelho não ensina a fazer da fé um show, e menos ainda um show da fé. Ao contrário, manda que tudo seja feito de modo que mesmo o maior impacto seja logo esvaziado de todo o show, para que fique apenas a pessoa e Jesus. O evangelho manda que não se tenha respeitos humanos, mas apenas respeitos pelo ser humano, sendo que o primeiro tem a ver com posições e poder, e o segundo com a mera constatação reverente do outro como um ser. O evangelho designa homens e mulheres para serem sal, luz, sombra, ninho, abrigo, água fresca, pão, telhado, abraço, acolhida, hospitalidade, solidariedade, verdade, justiça, presteza, integridade, honestidade, lealdade, simplicidade e amor de Deus para com todos os homens. E antes disso, uns para com os outros, como discípulos de Jesus. O evangelho manda fazer o bem com a ignorância da naturalidade do amor de uma pomba e discernir o mal com o olhar de uma serpente. O evangelho manda amar ao próximo como a nós mesmos, pois somente assim o bem ao próximo é feito, como quem toma banho, cuida de uma ferida e penteia o cabelo sem virtude pessoal no que faz por si mesmo. O evangelho manda amar a Deus sobre tudo e todas as coisas, pois sem o amor de Deus, que coisas haverá para serem de fato amadas e apreciadas? Ora, eu poderia escrever até morrer de exaustão, sempre dizendo o que é evangelho e o que ele nos ordena como discípulos. Todavia, tudo o que se diga para sempre sobre isso jamais será mais do que o evangelho é: Deus em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo, e a nós de quebra, e nós, por esta razão, tornando-nos os mais felizes, gratos e perdoadores de todos os seres humanos, inclusive de nós para nós, e portanto, os pobres que enriquecem a muitos. Mas, para quem desejar conferir por só saber que algo é o evangelho, se vier entre aspas ou com um monte de referências ao livro Bíblia, abra a Bíblia e veja. Eu, entretanto, escrevo assim, sem referências ou citações, de propósito, desafiando os descrentes a lerem os evangelhos, a fim de encontrarem qualquer coisa que não seja exatamente aquilo que nas palavras acima ditas expressam o espírito das palavras do evangelho. É somente assim que o caminho que leva de meninos a homens, boys to men, nele, que é a palavra da vida, o evangelho. Reflexão escrita pelo reverendo psicanalista Caio Fábio de Araújo Filho.